Olá, tudo bem? Que bom lhe ver mais uma vez aqui em nosso canal. Hoje nós vamos estar mais uma vez trazendo assuntos de extrema relevância para o melhoramento ou para a transformação de suas rosas do deserto, ou simplesmente para aumentar a sua gama de conhecimento. Hoje estaremos, na realidade, começando o que nós vamos chamar de guia de floração. Pois é, todo mundo adora rosas, adora as flores. E este guia possivelmente vai ser um pouco mais extenso, então talvez nós tenhamos que dividi-lo em uma ou duas aulas. Pode parecer bobagem, mas eu lhe garanto que a maioria dos cultivadores, principalmente os robistas ou aqueles que colecionam rosas do deserto, erram 99% das vezes em cuidados básicos com a sua rosa do deserto. E são exatamente esses erros básicos que impedem a sua rosa do deserto de se abrir em flor. E como eu estou aqui para lhe ajudar a transformar a sua rosa do deserto na rosa do deserto dos seus sonhos, eu vou lhe dar as melhores dicas que você vai encontrar aqui na internet para transformar a sua planta, que quase não consegue florir, em um verdadeiro buquê de flores. Então, se você aceita o desafio de transformar uma planta que praticamente não tem flor nenhuma em uma máquina de florir, eu lhe convido a assistir o nosso vídeo na íntegra, já ir anotando todas as dicas para que você possa colher os frutos deste vídeo muito antes do que você imagina. Então, como esse assunto é muito importante e muito vasto, eu acredito que a gente tenha que dividir nosso guia em 2 ou 3 aulas. Vamos ver no decorrer dos vídeos. Mas eu posso lhe garantir que vai valer muito a pena. Então fique aqui, assista aos nossos vídeos, aplique as nossas dicas nas suas plantas e colha os melhores resultados possíveis. Muito bem, se você não me conhece ainda, eu sou Amaury Oliveira, mas muitos de vocês me chamam apenas de Salvador Adênio. E este é o nosso canal Salvador Rosas do Deserto. Seja muito bem-vindo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito, é claro, ative os sininhos e o principal, convide, indique, divulgue, passe as informações contidas neste vídeo adiante, assim mais pessoas como eu ou como você poderão fazer estas transformações em suas rosas do deserto. Bom, mas chega de conversa e vamos para o que interessa, que é aprender a fazer as nossas rosas do deserto a florirem. Pronto, nossa vinheta já rodou, nós já estamos aqui de volta para dar início àquilo que nós estamos chamando de guia da floração. Aqui neste vídeo nós iniciaremos uma série de dicas e questionamentos para que você reflita, aplique essas dicas nas suas plantas e faça com que as suas rosas do deserto comecem a florir. Na maioria das vezes, o que acontece é que as pessoas terminam errando no básico. Se você conseguir fazer o básico da forma correta, eu posso lhe garantir que você já vai conseguir ver ou perceber mudanças na sua planta. E não será apenas na floração. Essas mudanças vão se refletir em toda a sua planta, tanto no crescimento quanto no desenvolvimento e principalmente na floração tão desejada. Um dos maiores problemas que eu consigo detectar na maioria das pessoas que reclamam pelas suas plantas não conseguirem florir, plantas essas que já atingiram a sua maturidade sexual, é a
falta de sol. Isso mesmo, muitas pessoas ainda cultivam as suas plantas em área sombreada, numa varanda, debaixo de uma marquise, às vezes até dentro da sua casa. E o fato de estar em área sombreada fará com que sua rosa do deserto morra? Não, mas com certeza estar em uma área que não pegue sol comprometerá e muito na produção desta floração tão desejada. Gente, as rosas do deserto precisam de sol, principalmente para abrir a sua floração. Então, se sua rosa do deserto está em área sombreada, muito possivelmente ela estará dando muito pouca flor. Vai dar uma flor aqui, vai dar uma flor ali e algumas vezes, inclusive, não vai dar flor alguma. Será que é este o seu caso? Será que a sua rosa do deserto não está tomando sol suficiente? Bom, se este for o seu caso, eu já vou começar lhe propondo a nossa primeira mudança. E esta primeira mudança é exatamente mudar a sua planta de lugar. Tirar de uma área sombreada e levar para uma área ensolarada. Pois é, esta simples mudança de lugar já vai fazer com que sua rosa do deserto receba um estímulo inacreditável para abrir sua floração. É importante nós sabermos, ou é importante eu lhe dizer que a sua planta precisará de mais ou menos entre 5 e 6 horas de sol por dia para ter esta floração tão abundante que você quer. E só o fato dela começar a tomar sol vai promover uma mudança extremamente impactante na sua planta. Como eu falei, não deixe sua planta em área sombreada. Às vezes eu entendo que você quer proteger a sua planta de queimadura, você acha que o sol está muito forte, mas sem o sol não haverão flores. Então nossa primeira mudança, ou a proposta de primeira mudança, é tirar sua planta da sombra e levar para o sol. Mauri, mas será que levando a minha planta para o sol, apenas isso, eu vou conseguir ter essa florada tão exuberante? Na realidade, não. Nós estamos aqui para propor um conjunto de mudanças, mas tudo começa expondo a sua planta ao sol. Muito bem, então levando agora a minha planta para o sol, a minha rosa do deserto que estava na sombra agora está no sol, eu vou me deparar com o segundo erro que a gente sempre vê ou ainda detecta muito com as pessoas que cultivam esta planta. Que erro seria esse, Mauri? Seria na rega. Muitas pessoas ainda fazem a rega da sua planta de forma errada. E mais uma vez nós estamos aqui para desmistificar um assunto que impacta diretamente na floração de sua planta. E este assunto é extremamente simples, é a rega, é a oferta de água para a sua rosa do deserto. Quem aqui já não ouviu falar que esta planta não gosta de água, esta planta não pode ser molhada muitas vezes? Por quê? Porque ela vai apodrecer, porque ela vai morrer. E nós precisamos desmistificar esta informação. Por quê? Porque esta informação está errada. A rosa do deserto precisa, necessita e gosta muito de água. O que não pode ser feito é deixar ela em um substrato ou em um vaso com água empoçada. Mas a água é extremamente necessária para que a planta consiga desempenhar todas as suas funções de forma correta. E entre essas funções está exatamente a floração. E muitas vezes você está regando a sua rosa do deserto de forma errada simplesmente por falta de orientação ou por falta de informação ou até mesmo por ter tido acesso a uma informação errada. Então, como é que você está regando a sua planta? Qual a quantidade de água que você está ofertando à sua planta?
De quanto em quanto tempo você está ofertando esta água para a sua rosa do deserto? E a pergunta que eu lhe faço é: você tem regado a sua rosa do deserto adequadamente durante todo esse tempo que você cultiva a sua plantinha? E muitas vezes, gente, a resposta é não. Você ou está ofertando água de menos, ou então o espaçamento entre as regas termina sendo muito longo. E sem a água, a sua rosa do deserto não vai ter, por exemplo, aquele caudex bem gorducho. Sem a água, a sua planta ou a sua rosa do deserto não vai conseguir extrair, não vai conseguir retirar do substrato nenhum nutriente que esteja disponível no substrato. Um substrato seco significa nutrientes indisponíveis para a sua rosa do deserto. Então, é necessário que você faça regas periódicas para que o seu substrato se mantenha úmido e, desta forma, a sua planta possa retirar destes substratos nutrientes necessários para abrir e manter a floração. Muitas vezes, você pode até estar ofertando nutrientes para a sua planta pelo substrato, mas como ele está seco, ele se torna inacessível para a sua rosa do deserto. E muitas vezes, inclusive, o abortamento de botões acontece exatamente porque você faz uma rega deficitária. E não é isso que nós queremos. Nós estamos aqui para promover o oposto, que sua rosa do deserto venha a florir muito, na verdade. Se você não regar adequadamente, você não vai conseguir fazer com que a sua planta lhe dê esta quantidade de flores que você tanto deseja. Eu vou lhe propor mais uma mudança. Pois é, hoje nós vamos mudar totalmente a forma com que você cuida de suas rosas do deserto. Mas isso nós estamos fazendo para promover uma floração melhor para a sua planta. E essa mudança é tão simples quanto a primeira que nós lhe propomos, que era levar a sua planta para o sol. O que eu lhe proponho é: perca o medo de molhar a sua rosa do deserto. Molhe a sua rosa do deserto mais vezes. Se necessário, inclusive você pode molhar mais de uma vez por dia. E mais uma vez eu vou lhe alertar que a escassez de água vai fazer com que a sua planta aborte os botões. Caso ela consiga levar os botões até a sua maturidade, a sua rosa do deserto não vai conseguir manter a flor aberta durante muito tempo. Esta flor vai murchar muito mais rapidamente e todo o seu esforço vai se transformar em decepção. E não é isso que nós queremos. Então, como fazer esta rega? Pegue uma mangueira, pegue um regador e molhe abundantemente a sua planta. Esta primeira rega, estamos propondo a mudança, tá certo? Então, esta primeira rega após a mudança deve ser extremamente abundante. Molhe bastante. Algumas pessoas dizem o seguinte: molhe até sair água pelos furos. Não é suficiente. Por quê? Porque muitas vezes essa água escoa pela lateral do vaso, sai pelos furos de drenagem, mas o substrato ainda se mantém seco. Então, faça como a Mauri, molhe devagar. Molhe a sua planta um pouco, pare. Molhe sua planta mais um pouco, pare. Repita este processo até que você esteja certo que todo o substrato está molhado. A partir daí, volte a ofertar água à sua rosa do deserto sempre que possível. Às vezes você pode fazer isso, inclusive, diariamente. E às vezes, a depender da sua região, mais de uma vez por dia. O importante é que esta água não fique empoçada. Combinado? Então tá tudo certo. Muito bem, eu creio que o que estamos falando aqui, até esse presente momento, está tudo tranquilo, não é verdade? Bom, nós falamos sobre o sol, sobre a rega, e vamos falar agora sobre o substrato. Muita gente acha que
o problema da minha rosa do deserto não está abrindo floração adequadamente, é porque eu estou com substrato errado. É porque o meu substrato é inadequado. E na verdade não é verdade. O problema não é o substrato que você usa para a floração. Estamos falando sobre floração. Muitas vezes o problema é o que está misturado ao seu substrato, e nós vamos falar agora sobre nutrientes. Será que esse substrato que você está utilizando tem nutrientes suficientes para que sua rosa do deserto venha a florir? Pois é, a nutrição é um dos problemas mais graves que nós vamos encontrar nas plantas que não conseguem abrir floração. Muitas vezes a gente termina se esquecendo, não é verdade? Pois é, muitas vezes esse substrato, aonde a sua rosa do deserto está plantada, é simplesmente muito pobre em nutrientes. E muitas vezes nós não ofertamos a esse substrato os nutrientes que serão necessários para a nossa rosa do deserto crescer, se desenvolver e florir. Mas como assim, Amaury? Pois é, deixa eu lhe fazer uma pergunta básica. Quando foi a última vez que você ofertou nutrientes para a sua planta? Quando foi a última vez que você promoveu uma adubação no seu substrato? Mas não vale mentir. Eu garanto que muitos de vocês não vai se lembrar ao certo quando foi feita esta última adubação. Mas relaxe, isso acontece. E eu tenho uma boa notícia para você. Nós temos como corrigir isso, nós temos como voltar a adubar, a ofertar nutrientes para que a nossa rosa do deserto possa sofrer essa transformação tão desejada que nós estamos querendo e propondo através deste vídeo ou deste guia que começa com este vídeo. Mas como eu posso fazer isso, Amaury? É simples, mas pelo menos você tem que me dizer que tem um adubo aí na sua casa, não é verdade? E eu sei que você tem, não tem? Não sabe? Não tem? Jesus! Vamos lá, vamos tentar consertar essa parte da adubação, porque ela é extremamente necessária para nós atingirmos este objetivo, que é transformar a sua rosa do deserto naquela rosa do deserto toda florida, que é a rosa do deserto do sonho de todos nós, não é verdade? Amaury, então você vai me dar uma fórmula mágica de adubo? Não. Amaury, então você vai dizer o nome do adubo que eu devo comprar para a minha planta, para a minha rosa do deserto começar a florir abundantemente? Não. Amaury, então não estou entendendo. O que é que você vai fazer? Eu vou simplesmente lhe dar uma informação que no fundo você já sabe, mas simplesmente não coloca em prática, você não pratica isso. Qual é o adubo que você tem aí na sua casa? Não importa qual seja. É um adubo formulado, você comprou um adubo pronto, esse adubo tem o N, tem o P, tem o K, esse adubo tem além do N, o P e o K, ainda tem micronutrientes? Ótimo! É este adubo que nós vamos utilizar e neste momento ele será o adubo ideal. Por que, Amaury, ele será o adubo ideal? Porque o meu substrato não tem adubo sequer nenhum, ou eu não me lembro exatamente quando foi que eu fiz essa última adubação, nem com o que foi que eu fiz, nem a quantidade de adubos que eu coloquei. Então vamos lá, e aqui eu vou lhe propor mais uma mudança. Esqueça tudo que lhe falaram sobre a adubação. Pegue o adubo que você tem aí na sua casa. Agora pegue a embalagem e veja o rótulo deste adubo. Veja qual é a quantidade indicada por litro de substrato e qual é a periodicidade, ou seja, de quanto em quanto tempo você tem que repor este adubo. Na maioria das vezes, o problema não é o adubo que você coloca na sua planta, mas sim a quantidade e a periodicidade com que você volta a adubar a sua planta. Pois é mais ou menos assim. Eu chego de manhã, como um pedaço de pão, tomo um café e saio para trabalhar. Aí eu não almoço, eu não janto e vou dormir.
No outro dia, quando eu acordar, eu não como nenhum pedaço de pão, não tomo café, bebo apenas um copo de água e vou trabalhar de novo. E esta rotina se repete durante muito e muito tempo. O meu corpo vai se enfraquecendo e vai chegar um momento que eu não vou mais conseguir trabalhar. E é exatamente isso que acontece com as nossas rosas do deserto. Muitas vezes nós ofertamos o adubo hoje e simplesmente esquecemos e só vamos nos lembrar de novo quando alguém fala em alguma rede social ou quando a gente não consegue ver nas plantas as tão desejadas flores. Então, como é que eu devo fazer a adubação? Você deve pegar a quantidade que é indicada no rótulo do adubo que você tem e vai ofertar à sua planta. Muitas vezes é enterrando este adubo no seu substrato, às vezes é diluindo ele em água, fazendo uma calda e colocando no substrato e aguardando algum tempo para repetir este processo. Cada fabricante ou cada adubo tem um tempo para que você faça esta reposição. E este tempo é indicado no rótulo. Qual é a minha proposta ou o que é que eu vou lhe pedir? Mantenha uma rotina. Por quê? Porque esta falta de rotina, esta falta de planejamento que faz com que a sua rosa do deserto não consiga florir. Por quê? Porque ela não tem nutrientes suficientes para florir. Ela pode até tentar, ela vai emitir botões florais, esses botões florais vão cair e você vai ficar se perguntando: o que é que a minha rosa do deserto tem? Por que a minha rosa do deserto não consegue florir? Muitas vezes, ou até na maioria das vezes, ela não vai conseguir florir exatamente porque ela não tem nutrientes, ela não consegue extrair do substrato esses nutrientes para poder florir. Então é bem simples, gente. Você vai no rótulo e vê, esse adubo que eu tenho, ele é indicada a reposição a cada 7 dias. Então, semanalmente, eu tenho que aplicar mais uma dose deste adubo. E você simplesmente tem que toda semana aplicar este adubo. Ah, mas o adubo que eu comprei está aqui indicando que a reposição dele é de 15 em 15 dias. Não importa, de mês em mês, não importa, de 2 em 2 meses, não importa. O que vai importar é que você, neste período, ou ao acabar esse período, você reponha esta adubação na sua planta. Outra dica importantíssima é: não fique escutando o que o pessoal fica falando no YouTube. Um chega e fala: jogue água com beterraba. O outro fala: não, água com beterraba não é bom, jogue água com chuchu. Aí o outro fala: não, nem água com beterraba, nem água com chuchu. Você vai fazer uma mistura com casca de banana, com pó de osso, com carvão, com sei lá o que, jogar em sua planta. E você fica mudando essa adubação. Todo dia você bota uma adubação diferente e a sua planta não reage de jeito nenhum, porque a planta está esperando que você se decida, porque você está muito mais indeciso até do que ela. Então, escolha uma forma de adubação, faça um calendário para ofertar esses nutrientes para a sua planta e siga este calendário à risca. A sua planta vai começar a reagir, a sua planta vai começar a lhe mostrar sinais que haverão mudanças significativas e isso você vai perceber em um prazo muito curto, principalmente se a adubação que você optar seja química, não seja orgânica. No caso de adubação orgânica, essa resposta da planta demora um pouquinho mais. Por quê? Porque toda a vida que existe no substrato vai ter que promover uma transformação nesta adubação orgânica, ou seja, vai ter que decompor esta adubação para que a planta possa absorver e lhe mostrar este resultado. Muito bem, então nós vamos chegar em outro assunto que com frequência termina trazendo problemas para quem quer as rosas do deserto mais floridas. E esse problema está relacionado à presença de insetos ou patógenos. É normal, é comum que as pessoas relatem: a minha plantinha está com os bichinhos amarelos, bichinhos vermelhos, bichinhos pretos, o bichinho está andando, o bichinho está pulando. Bom, o que fazer neste momento? Algumas pessoas terminam recorrendo a fórmulas caseiras. Misture alho com vinagre, com álcool e vai aplicando em sua planta no fim da tarde. Gente, isso geralmente não vai resolver, por uma questão muito simples. Na maioria das vezes, essas receitas caseiras são de repelentes. Ela vai repelir,
Ela vai afugentar o inseto, mas não vai matar. Então não adianta eu passar esta receita caseira, regar a minha planta. Quando eu regar, essa receita caseira vai para o beleléu e os insetos então vão voltar. Então, se você quer que a sua planta venha florir abundantemente, você tem que cuidar da sua planta da forma correta. Então, Amaury, apareceram insetos em minhas plantas. Na maioria das vezes, esses insetos são sugadores, vão sugar a seiva da sua planta. E outras vezes, esses insetos simplesmente vão depositar ovos na sua plantinha, vão nascer larvas, essas larvas vão se alimentar do material vegetativo de sua planta, ou seja, vão comer folhas, tecido e os botões florais também, que eles simplesmente adoram. É o caso das borboletas, por exemplo, não é verdade? Vai lá, põe o ovinho, vai nascer o ovinho, vai sair uma lagartinha, essa lagartinha vai promover uma verdadeira destruição na sua planta. Como cuidar desses insetos? Muito simples, aplicando inseticida. Como é que se mata inseto? Com inseticida. Pode ser, gente, qualquer um. Você pode ir até o mercado comprar um em aerosol, você pode ir numa loja de pet e pedir um inseticida também. Geralmente lá eles vendem uma gama muito grande, ou em uma loja, né, que seja especializada em jardins, em plantas. Geralmente eles têm uma infinidade de inseticidas que você pode utilizar para combater e aí sim matar esses insetos. A mesma coisa vai acontecer em relação aos fungos ou às bactérias. É normal, é natural que no seu substrato você tenha uma quantidade enorme de colônias de fungos e é natural que às vezes também apareça fungos nas folhas, principalmente nas folhas das nossas rosas do deserto. Não adianta a gente sair passando também essas fórmulas mágicas. Muitas vezes o que você faz é mais maléfico do que benéfico. Muitas vezes esta fórmula que você passa sobre a sua planta, que você borrifa, além de não resolver o problema dos fungos, ainda queima os seus botões florais. Ou seja, em vez de ajudar a sua planta a florir, ela vai simplesmente, ou essas fórmulas vão simplesmente impedir que sua planta abra floração. Então tem que se ter muito cuidado com essas fórmulas caseiras. Você não quer que sua planta venha florir e fique extremamente bonita? Então nós temos que promover ou temos que dar a elas os cuidados necessários e os cuidados corretos. Senão, não vai dar muito certo. Então, se você quer que sua planta venha florir abundantemente, vamos cuidar dela direitinho, não é verdade? Para matar insetos, inseticida. Para matar fungos, fungicida. A Amaury, na minha região, não tem lojas que vendam nem fungicida, nem inseticida. Gente, hoje com a internet ficou extremamente fácil da gente pedir esses produtos, receber no conforto de nossas casas, sem nenhum problema. Então, não é desculpa não ter uma loja na sua região, tá certo? E vale ressaltar que na maioria das vezes os abortamentos nos botões florais são feitos exatamente pela presença de fungos. Sempre que você for ver um botão floral que ele esteja um pouco mais deformado, com manchas escuras, amarronzadas ou até mesmo negras, significa que aquele botão floral está sendo atacado por fungos. Então, todo cuidado é pouco. É este manejo que vai garantir que sua planta tenha uma boa floração. E para finalizarmos esse primeiro vídeo, ou essa primeira etapa do nosso guia de floração, eu diria que é muito importante você se preocupar com o trato geral, com o manejo geral de sua rosa do deserto. E o que seria esse manejo? O que seria esse cuidado? É exatamente retirar folhas secas que estejam no seu vaso ou em sua bancada, é não deixar que ervas daninhas cresçam junto com sua planta, porque elas vão consumir o alimento que deveria ser consumido pela sua rosa do deserto. É de repente não deixar aquelas borboletas que você acha linda ficarem rondando as suas plantas, porque ela vai lhe trazer dor de cabeça mais tarde. É tomar cuidado com seus pets, às vezes com a galinha que vai e cisca em cima da planta e derruba a planta e por aí vai. São cuidados básicos. Tudo que eu falei aqui, gente, eu tenho certeza que vocês já sabiam ou sabem. Simplesmente, muitas vezes, pelo corre-corre do nosso dia a dia, nós não colocamos em prática. Mas eu lhe faço mais uma vez um convite para promovermos uma mudança. Desta vez, não na planta, mas no nosso modus operandi.
Muitas vezes, se nós fizermos esse beabá, se nós conseguirmos executar essas tarefas básicas em nossa planta, nós já vamos promover uma mudança extremamente significativa e você vai ver que suas plantas vão lhe responder com uma florada muito melhor em muito pouco tempo. Este vídeo cuidou da primeira parte do nosso guia de floração, que é exatamente falar sobre esses cuidados básicos. Mas eu lhe convido para a próxima semana me encontrar aqui novamente, que nós vamos estar lhe mostrando na prática o que fazer para aumentar a produção de flores aí na sua rosa do deserto. E mais uma vez eu posso lhe garantir que, se você executar tudo o que está sendo dito aqui, é impossível você não ter rosas floridas aí na sua casa. Então, como eu disse no início do vídeo, esse guia será dividido em 2 ou 3 partes e será disponibilizado aqui no canal todos os sábados. Então, esta primeira parte vai ficando ou vai se finalizando aqui, mas antes, é claro, eu tenho que mandar beijos para você que gosta de beijos, ou abraços para você que prefere abraços, ou se você for guloso, aí muda a história, porque para você eu deixo beijos e abraços. Vou aproveitar, vou deixar 2 conteúdos aqui para que você possa assistir, que vão lhe ajudar muito. Um deles nós vamos falar sobre a adubação. Assista esse vídeo porque ele vai promover mudanças significativas do modo como você vê a adubação em sua rosa do deserto. E no outro nós vamos estar falando sobre poda. A poda também é um excelente indutor floral. Assistam esses 2 vídeos que você vai gostar bastante. Me despeço de vocês, mas já deixo o nosso próximo encontro marcado para a próxima semana aqui em nosso canal, tá certo? Beijo no coração de cada um de vocês. Até lá e bye bye.